Ô, João, conta melhor essa história do voto do Fachin, que o Borgo começou a tratar aqui. Quero ouvir também o Borgo e a análise do Eduardo Borgo. Né? Mas do que se trata, João? O voto do ministro Fachin ontem no Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento sobre a responsabilização das redes sociais sobre conteúdos de terceiros, chamou bastante atenção aqui nas redes sociais. Ele votou junto com André Mendonça nesse julgamento, em um trecho que eu separei aqui para a nossa audiência, diz que os provedores só podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiro se, após ordem judicial, não tomarem providências. Acompanhe. Seguinte: quando ofereçam apenas serviços de acesso, busca e armazenamento de dados, sem interferir em seu conteúdo, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiros, se após ordem judicial específica não tomarem providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu funcionamento e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. É o voto, senhor presidente. Borgo, deixa eu te ouvir sobre esse voto. Bom, vai lá. Agora, Edson, Pittoli, em um minuto. Só um detalhe, eu não separei essa parte aqui, mas tem um outro momento em que o ministro Edson Fachin diz que controlar o conteúdo nas redes sociais não faz parte de um Estado de Direito. Tá? Essa parte é importante. Eu acho que é a parte mais importante, por quê? Vamos lá. Teori Zavascki. Com a morte do Teori, né? O aviãozinho que caiu lá, aquela história. O Teori era o relator da Lava Jato. Com a morte do Teori Zavascki, quem foi o relator da Lava Jato? Fachin. Quem que abraçou a causa do CEP para anular tudo? Fachin. Então, ele não soa um pouquinho estranho que aos 48 do segundo tempo o Fachin vote no mesmo sentido que o André Mendonça contra o Alexandre de Moraes, contra os demais ministros? Não é estranho esse cavalo de pau, vamos dizer assim, na votação? Inclusive, qual que é a tese que eles estão querendo colocar? Pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, aonde diz que para responsabilizar as redes sociais pelos conteúdos postados, é somente no caso de descumprimento de ordem judicial. Então, se alguém se sentir ofendido, entra com uma ação na justiça, o judiciário profere ali uma liminar, determina a retirada do conteúdo. Se a plataforma não retirar no prazo determinado, aí sim a plataforma ela é responsabilizada. Qual que é a tese desse julgamento? Não precisaria mais de ordem judicial, somente uma comunicação do ofendido, tá? Tudo bem. Até aí, qual que era a linha deles? Eles pensaram assim, olha, a CGU ou algum diretório, alguém vai lá, né? Bloqueia, censura a direita, os conservadores, o Bolsonaro, tal. Numa dessas redes sociais vai lá e retira o conteúdo e censura a direita. Até agora era essa linha. Qual que é a análise que eu faço, Pittoli? Eles acordaram. Do mesmo jeito. Eles não combinaram isso antes, meu? Mas tem outros fatos acima o que vão chegando, do que vai acontecendo. Vai, quero te ouvir. A partir do momento que nesse julgamento eles dão poderes para as redes sociais retirar qualquer conteúdo, do mesmo jeito que a CGU ou qualquer ofendido ali da esquerda, eles entram com requerimento ali com uma notificação extrajudicial para tirar o conteúdo e a plataforma retira, nós também podemos entrar e pedir para retirar conteúdo da esquerda, inclusive do judiciário. A plataforma, por esse julgamento, né, se for declarado inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil, ela vai ter poderes para escolher quem ela quer censurar. É isso que o João acabou de ler, que é inconstitucional esse poder dado às plataformas. O que eles entenderam? Aí eu volto na matéria do Capelli anteriormente aqui, que o João também leu, que o escolhido ali, o indicado, a pessoa com mais proximidade da Casa Branca seria o Eduardo Bolsonaro. E lembrando também de uma pesquisa da Casa Branca que colocou o Eduardo Bolsonaro. Olha o medo do pessoal, hein? O Lula não tem substituto. O Jair Bolsonaro pode colocar a Michele, pode colocar o Eduardo, e quem ele colocar ganha eleição pelas pesquisas, se ele colocar, porque o candidato é o Jair Bolsonaro. Mas voltando ao assunto, você com esse julgamento, dando poderes supremos às redes sociais de censurar quem eles quiserem,
Não é mais o judiciário, seria as redes sociais. E tendo quem que está próximo às redes sociais? Elon Musk, Mark Zuckerberg. Hoje o Trump das cartas. Hoje o Trump das cartas. Tá. Pelo Capelli, pelas pesquisas, quem tem ali uma afinidade com o Trump? Eduardo Bolsonaro? Se o Eduardo sai candidato, eu posso supor que as redes sociais, as plataformas, poderiam ali fazer, no mínimo, uma igualdade na censura? Então, provavelmente, eles acordaram o seguinte: o que eles estão fazendo? Eles não vão só censurar a direita. Eles vão dar poderes absolutos às plataformas para censurar quem eles quiserem. Como as plataformas são americanas, e os americanos já têm mais ou menos ali uma afinidade de que lado, porque... Não, e sabe que se não jogar certo com o Trump com relação à liberdade, uma série de coisas, vão ter problemas também. Por isso eu entendo que o Fachin deu esse cavalo de pau no julgamento agora e racha, porque tem 3 ou 4 teses ali nesse julgamento. Mudou. Eles acordaram. E o que o brasileiro tem que entender? Não é mais questão direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, não, faz PT. tempo que não. Nesse mundo globalizado, existem 2 forças. Esse maniqueísmo que o Pitoli disse também hoje cedo, é verdade, não tem como fugir disso. Tem o país, tem o Irã, tem os terroristas que querem destruir, eliminar Israel, a América, enfim, tem o outro lado que quer a democracia. Nós temos um alinhamento entre China, entre Irã, olha os BRICS. Então nós temos esse alinhamento que o Lula sempre foi desse lado, desse eixo do mal, e agora ele já prevê, né, depoimento do Hugo Carvajal, Lei Magnitsky. Então eles estão virando a chave, eles não têm mais ninguém, solta a mão de ninguém, e cada vez mais ele mostrando a cara que ele está do lado do eixo do mal. Então nesse mundo polarizado, né, a democracia americana, a democracia israelense contra as ditaduras iranianas, chinesas, o Brasil vai ter que adotar lado. E o povo brasileiro vai ter que escolher. O Lula, o que ele faz hoje nesse discurso que ele atacou o presidente Trump? Ele resgata aquela narrativa contra o imperialismo yankee, contra os... Essa história não vai mais colar. Por quê? Porque antes nós não tínhamos informações. Agora o brasileiro vai ter que escolher. Que lado querem ficar? Que lado nós queremos ficar? Do lado de um país democrático, de um país conservador, de um país que respeita os direitos humanos, ou ao lado de país de ditaduras sanguinárias, terroristas? Nós vamos ter que escolher. O Lula já escolheu o lado dele. O lado do PT do Lula é a China, é o Irã. Sim. E o Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tem um apoio ali dos Estados Unidos. Pitoli... Então, peraí. Se não sair de fato esse resultado hoje, como o Barroso já quis... Não, quem sabe ainda nessa quinta-feira nós venhamos apresentar a tese e tal. Se isso não ser concretizado hoje, é sinal que, de fato, não saiu fumacinha branca ali do Supremo Tribunal Federal com relação ao tema, hein? A questão é o seguinte, que vai ser declarado a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, isso é fato, porque acho que não tem mais volta. Agora, eles passaram a legislar, né? Infelizmente, o Supremo não é essa a função. E não do sabe Supremo. legislar. Não sabe legislar, essa é a questão. Não tem o poder emana do povo, que é exercido diretamente ou indiretamente através de seus representantes, né? Artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. São os deputados e senadores. Sim. Mas eles avocaram esse poder de legislar e eles vão legislar. E aí sai a besteira. Tá? Então, a inconstitucionalidade do artigo 19 é fato. Só que eles vão legislar e firmar uma tese. E é na tese que está batendo cabeça. E eu ouso entender que esse entendimento não é do Fachin. Não. Já tem orientação. Alguém assoprou ali no ouvidinho dele falando... Por isso que eu falei, pô, não percebi isso antes? Fachin deu caca. Não deu são problema. tão inteligentes assim? Ué, eles não estavam até pouco tempo atrás dando risada a questão dos passaportes? Quem queria perder? A soberba. Muito. É bíblico. Muito. É numa bolha, né? A soberba precede a queda. Sem dúvida. Eles chegaram num ponto que eles acharam que eles tinham o apoio da USAID. Eles tinham o apoio dos Estados Unidos. Acabou o apoio. Só que agora não é a USAID, agora é o governo americano, é a Casa Branca. Falando, uma lista pronta já, inclusive. Opa, não é assim. Eu brinco às vezes com a minha mulher do Cash Patel, ele meio estrábico, né? Com aquele olho, aquela cara brava. Meu, olha com quem esses caras estão brigando. É. Agora, Pitoli,
Nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver errando. Deixa, né? Deixe eles baterem cabeça. Ô João, a Francisca Boro no chat, ela fez um pedido interessante para Alexa. Gostei. Alexa, vem passar pano aqui no chão. Você sabe que até daria para ela interpretar se... Como é o nome da ouvinte, Pedro? A Francisca. Se a Francisca tiver aqueles limpadores automáticos, aquele robozinho, ele entende e vai É mesmo? É. Então preciso ter esse robozinho. Isso. Vambora.